Olá, boa noite. O Supremo Tribunal Federal mantém suspensão de lei do Amazonas que proíbe linguagem neutra no currículo escolar. Recursos contra a decisão do STF sobre sobras eleitorais serão discutidos no plenário. Denúncia contra pescadores que usaram adolescente para esconder os corpos de Dom Philips e Bruno Pereira é aceita pela Justiça Federal no Amazonas. Presidente do Superior Tribunal de Justiça suspende liminar que permitiu extração de madeira em áreas de propriedade do Estado do Paraná. O Conselho da Justiça Federal libera 2 bilhões de reais para o pagamento de valores atrasados a aposentados e pensionistas do INSS. E ainda, canal de WhatsApp do STF ganha Prêmio Nacional de Comunicação e Justiça. O Jornal da Justiça desta segunda-feira, 24 de junho, começa agora. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo, autorizou que 17 senadores visitem Silvinei Vasquez na Papuda, em Brasília. O ex-diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal está preso desde o ano passado, suspeito de usar a corporação para dificultar o trânsito de pessoas no dia das eleições gerais. Os detalhes com o repórter Pablo Lemos. A decisão prevê a visita de até 3 parlamentares por vez na Papuda, onde está preso o ex-diretor da Polícia Rodoviária Federal, Silvinei Vasquez. Por outro lado, o ministro Alexandre de Moraes negou a entrada de acompanhantes, como assessores, seguranças, familiares ou advogados que não sejam da defesa dele. Moraes ainda proibiu o uso de celulares, além de fotos e vídeos nas galerias dos presos. Os 17 senadores não informaram o motivo da solicitação enviada ao STF, mas o ministro Alexandre de Moraes determinou que as visitas e as inspeções parlamentares devem ser agendadas com a secretaria responsável. O ministro frisou ainda que qualquer intercorrência registrada durante as visitas deve ser imediatamente comunicada ao Supremo. Silvinei Vasquez, ex-chefe da PRF, está preso desde agosto de 2023. Ele é investigado por interferência nas eleições gerais de 2022, quando teria mobilizado bloqueios policiais em estados do Nordeste no dia da votação. Em maio, a Polícia Federal pediu ao ministro Alexandre de Moraes mais 30 dias para concluir o inquérito sobre o caso. No mesmo mês, o ministro negou um pedido de soltura do ex-diretor da Polícia Rodoviária Federal. O plenário do Supremo Tribunal Federal vai retomar amanhã o julgamento sobre porte de drogas para uso pessoal. Um outro julgamento que também está na pauta desta semana é o que discute os limites para a quebra de sigilo telemático de um conjunto indeterminado de pessoas. O assunto veio à tona durante a investigação do assassinato da vereadora Marielle Franco. Quem tem os detalhes é Evelyn Araújo. O caso foi apresentado ao Supremo pelo Google. A empresa questiona a decisão do Superior Tribunal de Justiça que autorizou a quebra de sigilo de dados relacionados a pessoas que fizeram buscas sobre Marielle Franco e a agenda pública da vereadora nos dias anteriores ao atentado. O julgamento vai ser retomado com o voto do ministro Alexandre de Moraes, que havia pedido mais tempo para analisar o processo. A ministra Rosa Weber votou antes de se aposentar, em manifestação apresentada no plenário virtual. A decisão do STJ determina a identificação dos protocolos de acesso à internet ou a identificação dos aparelhos que tenham acessado o mecanismo de busca uma semana antes do crime, utilizando parâmetros de pesquisa como Marielle Franco, vereadora Marielle ou agenda vereadora Marielle, por exemplo. De acordo com o Superior Tribunal de Justiça, a ordem judicial está devidamente fundamentada e se direciona à obtenção de dados telemáticos de pessoas que, de alguma forma, possam ter algum ponto em comum com os fatos. No recurso apresentado ao STF, o Google afirma que a realização de varreduras generalizadas em históricos de pesquisa de usuários desrespeita direitos fundamentais e não tem relação com o crime investigado.
A empresa argumenta ainda que os dados gerados por pesquisas em páginas na internet estão protegidos tanto pela cláusula geral de proteção da intimidade quanto pela norma específica de sigilo de dados. A relatora, ministra aposentada Rosa Weber, entendeu que o caso tem repercussão geral e votou para dar provimento ao recurso. Para ela, levando em consideração os direitos fundamentais à privacidade, à proteção dos dados pessoais e ao devido processo legal, não é possível amparar ordem judicial genérica e não individualizada de fornecimento dos registros de conexão e de acesso dos usuários. O presidente do STF, ministro Luiz Roberto Barroso, se declarou impedido no caso. O Partido dos Trabalhadores questiona no Supremo Tribunal Federal a resolução do TSE que prevê que candidato pode ficar impedido de obter certidão de quitação eleitoral caso não preste contas da campanha. Quem explica esse caso é a repórter Carolina Chaves. A principal finalidade da prestação de contas é verificar a regularidade da arrecadação e da aplicação dos recursos de campanha no período eleitoral, com o objetivo de preservar a transparência financeira dos candidatos e impedir a ocorrência do Caixa 2. A certidão de quitação eleitoral é essencial para o registro da candidatura e, sem ele, não é possível disputar os votos dos eleitores nas urnas. Na ação, o Partido dos Trabalhadores não questiona a obrigatoriedade da prestação de contas, mas sim o fato da punição durar toda a legislatura. A legenda afirma que a determinação que impede a candidatura é desproporcional e desarrazoada. Para o PT, ainda, o candidato que tenha prestado contas fora do prazo, ele deve ter a situação regularizada na Justiça Eleitoral. A ação vai ser analisada pelo ministro Alexandre de Moraes. Por unanimidade, o Supremo Tribunal Federal manteve decisão liminar do ministro Flávio Dino, que suspendeu norma do Estado do Amazonas que proibia a linguagem neutra no currículo escolar estadual. Em sessão virtual, o plenário reiterou o entendimento de que cabe privativamente à União legislar sobre diretrizes e bases da educação nacional. A ação foi ajuizada por entidades LGBTQIA+. No próximo bloco, você vai ver que a demora excessiva na autorização de procedimentos por parte dos planos de saúde tem prejudicado o tratamento de milhares de pacientes no país. E ainda nesta edição, Justiça Federal libera 2 bilhões de reais para o pagamento de valores atrasados a aposentados e pensionistas do INSS. A demora excessiva na autorização de procedimentos por parte dos planos de saúde tem prejudicado o tratamento de milhares de pacientes no país. Hoje a gente vai contar a história da Cássia, moradora daqui do Distrito Federal, que esperou mais de 8 meses e só na última sexta-feira recebeu a resposta do plano para começar o tratamento de um câncer. O problema esbarra numa questão econômica, de acordo com a Defensoria Pública. Quem traz os detalhes é o repórter Pablo Lemos. Foram mais de 8 meses de espera por um tratamento que não dava mais para ser adiado. A Cássia enfrenta o reaparecimento de um câncer. Por causa da demora do plano de saúde em autorizar o procedimento, a doença se espalhou. Se eu tivesse feito a biópsia rápido, tivesse começado o tratamento, era um tipo de tratamento. E depois que o tumor cresceu e já foi para outros lugares, já é um outro tipo de tratamento, né? Então, cresceu. Aí foi que ela já fez a terapêutica, né? Pediu o tratamento que é necessário, que é quimioterapia e imunoterapia. Ela recorreu à justiça, mas o plano de saúde descumpriu todas as liminares. Não é só comigo. Eu sou a pessoa que está indo atrás, assim, de todas as formas que eu posso. Mas eu conheço pessoas que desistiram, sabe? Que desistiram porque é cansativo. A Agência Nacional de Saúde, órgão responsável pela regulação e fiscalização das operadoras de planos de saúde no Brasil, estipulou prazos para a garantia do atendimento integral das coberturas. O menor deles, para exame simples, é de 3 dias. O tempo de espera máximo é de 21 dias para procedimentos de alta complexidade.
Com a demora acima do prazo determinado pela ANS, a Cássia conseguiu parte do tratamento pelo SUS. No relatório o médico está dizendo que eu preciso desse tratamento. Eu preciso desse tratamento, porque senão eu vou morrer. Está lá escrito que se eu não tiver esse tratamento eu vou morrer. Quando a demora pelo atendimento se torna excessiva, o plano de saúde pode ser responsabilizado de duas formas. A primeira é feita por meio judicial para ressarcir o paciente por danos materiais ou morais. A segunda é quando é feita uma denúncia administrativa na ANS. A multa, em caso de descumprimento dos prazos, pode chegar a R$100 mil. É aí que vem outro problema. Muitas vezes, por uma questão econômica, o descumprimento da ordem judicial se torna mais vantajoso para o plano do que atender a demanda do paciente. Muitas vezes, desobedecer uma decisão judicial é lucrativo. Vamos imaginar uma medicação que custa, isso é bem comum, é um caso bem comum. A medicação custa 90 mil, é uma medicação que é utilizada ali para o final do câncer. Não quer dizer que vai curar a pessoa, vai estender a vida dela por um tempo. E aí a operadora olha para aquela equação e fala, puxa, se eu pagar isso aqui, eu vou gastar 90 mil. Mas se eu não pagar, quanto que eu vou gastar? Qual é o meu prejuízo na justiça de eu não cumprir essa decisão? Se o prejuízo é menor, então ela fala, é melhor descumprir. Cada pessoa que eu converso está passando por uma situação diferente relacionada a planos de saúde, né? E cadê a fiscalização disso tudo? Onde está? Né? Será que eles vão continuar fazendo o que querem? O município mineiro de São João del Rei não pode recorrer de decisão que manteve condenação de atual prefeito por improbidade. Foi o que decidiu a segunda turma do Superior Tribunal de Justiça. Repórter Kátia Gomes tem os detalhes. Ao condenar o prefeito Nivaldo José de Andrade por improbidade administrativa, a Justiça de Minas Gerais decretou, entre outras sanções, a perda da função pública e a suspensão dos direitos políticos por 8 anos. No STJ, o recurso especial do prefeito de São João del Rei não foi conhecido pela então relatora, ministra Suzete Magalhães, já aposentada. A ministra entendeu que a análise do caso exigiria o reexame de provas, o que é vedado pela súmula 7 do STJ. O município de São João del Rei, então, interpôs agravo interno para que essa decisão fosse revista pela segunda turma da Corte. Mas o colegiado não conheceu do agravo. O atual relator do recurso especial, ministro Teodoro Silva Santos, observou que, segundo o Código de Processo Civil, o recurso pode ser apresentado pela parte vencida, por terceiro interessado ou pelo Ministério Público. Para o ministro, o município de São João del Rei não comprovou a condição de terceiro interessado, pois não ficou demonstrado de que forma a decisão monocrática agravada teria trazido prejuízos diretos e concretos à realidade do município. Em Mato Grosso, a ferramenta que permite a qualquer pessoa propor uma ação civil diretamente no juizado, mesmo sem um advogado, já realizou mais de 500 atendimentos de dezembro até agora. Confira na reportagem de Fernanda Fernandes os detalhes dessa iniciativa que tem garantido mais autonomia ao cidadão. A comodidade de comprar produtos pela internet, no caso do Paulo, lhe rendeu uma dor de cabeça com o fornecedor. O produto foi entregue com defeito. Ao entrar em contato com a empresa pedindo a devolução dentro do prazo de 7 dias, a empresa, infelizmente, não cumpriu o que determina o Código de Defesa do Consumidor. Então, eu juntei toda a documentação na tratativa que eu tive com essa empresa e fui em busca do Poder Judiciário para tentar uma conciliação. E foi aí que ele descobriu que poderia propor uma ação contra a empresa sem advogado e sem sair de casa. É o chamado cadastro de atermação, que pode ser preenchido no site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, acessando a aba Juizados Especiais de Atermação. Lá, basta apenas preencher os dados pessoais e da outra parte e relatar o caso, por texto ou áudio. Eu encaminhei o formulário e algo em torno de 2 semanas depois eu recebi por WhatsApp, eu havia sido informado de que a comunicação poderia ser feita por e-mail ou WhatsApp, eu recebi por WhatsApp uma petição, ainda em documento editável, para que eu pudesse ler e concordando assinar.
Foi o que eu fiz, eu li, assinei e devolvi também por WhatsApp. Então isso facilitou bastante a comunicação, isso permitiu que houvesse agilidade nesse processo todo. O professor agora está só aguardando a data da primeira audiência. Desde que foi implantado em dezembro de 2023 pelo Laboratório de Inovação do Poder Judiciário de Mato Grosso, mais de 500 atendimentos através do formulário eletrônico de atermação já foram realizados pelos juizados especiais cíveis. O objetivo foi facilitar as pessoas que tivessem algum tipo de situação que pudesse, algum problema que precisasse ser resolvido pelo juizado especial até o valor de 20 salários mínimos, que aí não precisa estar acompanhado de advogado. A pessoa fica com essa facilidade de fazer essa reclamação junto ao Poder Judiciário e sem precisar sair da casa dela ou do trabalho dela, de onde ela estiver. A seguir, presidente do STJ suspende liminar que permitiu extração de madeira em áreas de propriedade do Estado do Paraná. E ainda, denúncia contra pescadores que usaram adolescente para esconder os corpos de Dom Philips e Bruno Pereira é aceita pela Justiça Federal no Amazonas. Voltamos já. A presidente do Superior Tribunal de Justiça, a ministra Maria Tereza de Assis Moura, suspendeu a liminar que permitiu a extração de madeira em áreas de propriedade do Estado do Paraná. Quem traz os detalhes é a repórter Marina Campos. O caso dizia respeito a uma ação ajuizada nos anos 2000 que envolveu 2 particulares e a Ambiental Paraná Florestas, atual Instituto Água e Terra, autarquia estadual do Paraná. A disputa envolve a demarcação de terras, reconhecimento de propriedade e possibilidade de extração de árvores do tipo pinos em áreas de reflorestamento. De acordo com o processo, o Instituto Água e Terra permitiu a retirada de mais de 870 mil metros cúbicos de pinos da área em discussão. E o Tribunal de Justiça do Paraná permitiu que os particulares continuassem a retirar madeira do local. No STJ, o Instituto Água e Terra e o Estado do Paraná pediram a suspensão da decisão e alegaram que a autorização dada aos particulares, entre outras coisas, impede a fiscalização e prejudica a implementação de políticas públicas. A presidente do STJ, a ministra Maria Tereza de Assis Moura, destacou que o Instituto Água e Terra apresentou questionamentos sobre a propriedade das áreas que originaram as obrigações assumidas no acordo pela sua antecessora, a Ambiental Paraná Florestas. No entendimento da ministra, a decisão é necessária para evitar prejuízos a diversos projetos em andamento na região, como a criação de uma reserva ambiental e o possível reconhecimento de terras quilombolas. Com isso, ela determinou a suspensão da liminar do Tribunal de Justiça do Paraná até o trânsito em julgado de medida cautelar ajuizada pela autarquia. O Ministério Público Federal pediu cumprimento de sentença que obriga o INSS a pagar salário maternidade a indígenas menores de 16 anos no Pará. As informações com Márcio Fontinelli. No Pará, o Ministério Público Federal entrou com um pedido para que o INSS seja obrigado a cumprir a determinação da Justiça e pague salário maternidade a mães indígenas da etnia Munducuru, menores de 16 anos. A sentença é de 2020 e, neste ano, acabou o prazo para que o Instituto contestasse a determinação. Além do benefício, na ação de cumprimento de decisão, o MPF pede que sejam quitados os valores retroativos de indígenas que não receberam no período da sentença. Justiça Federal aceita a denúncia do Ministério Público contra pescadores que usaram adolescente para esconder os corpos do jornalista britânico Dom Philips e do indigenista Bruno Pereira. A ação civil pública pede a mineradoras mais de 3,5 bilhões de reais para mulheres atingidas pelo rompimento da barragem Mariana. Força-tarefa desarticula a organização criminosa de tráfico de drogas no Piauí. E Justiça Federal libera mais de 2 bilhões de reais para pensionistas e aposentados que ganharam ações contra a INSS. Confira.
Conselho da Justiça Federal liberou mais de 2 bilhões de reais para o pagamento de mais de 134 mil aposentados e pensionistas que ganharam ações, incluindo processos coletivos contra o Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS, em maio deste ano. O dinheiro será distribuído a 6 tribunais regionais federais do país para depósitos nas contas dos beneficiários. As datas de liberação dos valores para saque são definidas pelos TRFs. Para saber se foi contemplado, o beneficiário deve acessar o site do TRF de seu estado. A Força Integrada de Combate ao Crime Organizado cumpriu mandados de prisão e busca e apreensão para combater crimes de tráfico de drogas e associação criminosa na cidade de Parnaíba, no Piauí. A investigação aponta que integrantes que haviam sido presos anteriormente e que depois foram soltos, voltaram a comandar ações da facção criminosa que atua no litoral do estado. Uma ação civil pública movida pelo Ministério Público e Defensoria Pública pedem à Justiça que condenem a Fundação Renova e as mineradoras Vale, Samarco e BHP Billiton ao pagamento de 3 bilhões e 600 milhões de reais em indenizações por danos morais coletivos causados às mulheres por causa do rompimento da barragem de Fundão, em Mariana, em novembro de 2015. De acordo com o objeto da ação, as mulheres tiveram uma série de direitos violados durante as ações de cadastramento e reparação de danos. Além do pagamento bilionário, a ação pede também o pagamento de indenização mínima de R$ 135 mil para cada mulher atingida a título de danos materiais e mais R$ 36 mil por danos morais. A Justiça Federal no Amazonas aceitou denúncia do Ministério Público Federal contra 6 pescadores que usaram adolescente para ajudar a esconder os corpos do indigenista Bruno Pereira e do jornalista britânico Dom Phillips. Na decisão, o juiz pede que os acusados respondam também pelo crime de corrupção de menores e um deles pelo crime de ocultação de cadáveres. Por fim, o magistrado determinou que os acusados sejam citados para responderem à acusação no prazo de 10 dias. O primeiro Congresso Regional de Improbidade Administrativa está sendo realizado em Cuiabá. O evento é uma iniciativa da Escola Superior da Magistratura de Mato Grosso, em parceria com as escolas judiciais dos estados, do Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso do Sul e Tocantins. Repórter Maritza Fonseca com as informações. O encontro reúne no auditório da Escola Superior de Contas membros da magistratura do Ministério Público, da advocacia, servidores, operadores do direito e especialistas da área jurídica. O tema improbidade administrativa é de especial relevância para a sociedade porque a lei de improbidade visa tutelar a ética, a probidade no exercício das funções e sancionar, portanto, aqueles agentes públicos que agem em desacordo com esses valores morais e éticos que a sociedade espera do bom gestor público. A cerimônia de abertura contou com a participação da atual gestão do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, membros do Poder Judiciário, da diretora-geral da Escola Superior da Magistratura e conselheiros do Tribunal de Contas. A Escola Superior da Magistratura tem essa vontade de levar para a sociedade esclarecimentos e principalmente conhecimento sobre o tema. Ficamos assim muitíssimo satisfeitos em ser convidados para esse primeiro congresso, né, sobre improbidade administrativa e esperamos levar colher bons frutos para levar para o nosso estado. Abrindo as palestras, os aspectos controvertidos da nova lei de improbidade administrativa foi o tema apresentado pelo professor doutor Emerson Garcia, promotor de Justiça do Ministério Público do Rio de Janeiro e a vice-presidente do TJMT. A exposição ela terá como fio condutor as alterações do Supremo Tribunal Federal, como o Superior Tribunal de Justiça tem passado a compreender a lei e aqueles pontos que ainda não foram tratados na jurisprudência e que demandarão a atuação do Poder Judiciário. É um momento muito importante da discussão da nova lei de improbidade que vai melhorar muito o país, vai melhorar muito a gestão pública. Os temas escolhidos para serem debatidos durante 2 dias abordam as sanções na lei, alterações promovidas e a tutela da probidade administrativa no Brasil, por exemplo. Quando a gente faz um congresso desse, a gente estuda profundamente o assunto, a gente consegue, com uma melhor qualidade, fazer o julgamento com mais rapidez, com mais tranquilidade. Foi inaugurada a nova sede da Subseção Judiciária de Ponte Nova, em Minas Gerais, que recebeu o nome do jurista mineiro e ex-governador Milton Campos.
A presidente do TRF da 6ª Região participou da cerimônia de descerramento da placa de inauguração, como mostra a repórter Vera Carpes. Ponte Nova, um município centenário fundado em 1770, tem uma nova sede para a Justiça Federal. A subseção judiciária ganhou destaque jurídico nacional com o rompimento da barragem do Fundão em Mariana. Porém, sua sede ficou pequena demais para atender às demandas jurídicas deste que é o maior julgamento ecológico do país. Com o processamento da ação penal da Samarco na antiga subseção, a gente pôde perceber, sentir ali como que a antiga sede não comportava o processo daquele porte, né? O espaço físico mesmo era inadequado para receber os advogados, o número de réus, e também a população interessada em acompanhar, né, o processamento do caso. O TRF não mediu esforços para conseguir um espaço adequado que atendesse às novas necessidades. As casas de justiça, elas merecem dignidade, elas merecem oferecer um serviço de qualidade para a população, elas merecem ter as condições de acessibilidade para que todos possam entrar e serem bem recebidos. Com amplas salas de audiências, perícias e um espaço dedicado à OAB, a população passará a dispor de ambientes acessíveis e mais confortáveis. Isso é um ganho para a região. Muita gente vem de fora fazer as perícias aqui, né? Muita população humilde vem aqui e agora eles podem encontrar um local adequado para aguardar a perícia, para conseguir serem atendidos. Com instalações modernas e adequadas, a nova sede não apenas melhora condições de trabalho para magistrados e servidores, mas também oferece um atendimento digno e eficiente para a população. É um ganho muito importante que vai facilitar tanto para outras pessoas e também quanto aquelas pessoas mais velhas que fazem o deslocamento. A seguir, o plenário do Supremo vai decidir se mantém suspensa a lei do Rio de Janeiro, que obriga instituições privadas de ensino a conceder a clientes antigos os mesmos benefícios dos novos clientes. E ainda, recursos contra a decisão do STF sobre sobras eleitorais serão discutidos no plenário. Os detalhes no próximo bloco. O plenário do Supremo Tribunal Federal vai decidir se confirma ou não a liminar que suspendeu uma lei do Estado do Rio de Janeiro que obriga instituições privadas de ensino a concederem a clientes antigos os mesmos benefícios e promoções ofertados para novos clientes. A análise é no plenário virtual. Marta Ferreira tem mais detalhes. O pedido foi feito ao Supremo pela Confederação Nacional dos Estabelecimentos de Ensino, questionando o dispositivo de uma lei do Estado do Rio de Janeiro que passou a exigir que os prestadores de serviço privado de educação em todos os níveis, incluindo cursos extracurriculares, como academias de ginástica, ofereçam aos consumidores que já tenham contratos em atividade as mesmas condições previstas para a adesão de novos planos e pacotes promocionais. O processo é de relatoria do ministro Alexandre de Moraes. No início de junho, em decisão liminar, ele suspendeu a norma. Na avaliação preliminar de Alexandre de Moraes, a lei fluminense extrapolou a competência estadual concorrente para legislar sobre consumo e contrariou as regras aplicáveis aos preços dos serviços prestados por instituições de ensino privado previstas na Lei Federal 9.870 de 1999. Segundo o ministro, essa norma faculta a instituição de ensino privado a oferta de benefícios e vantagens de pagamentos a seus alunos com condições contratuais diferentes entre si. Agora, a liminar foi submetida a referendo do plenário em sessão virtual. Moraes confirmou o entendimento de que não se pode obrigar a instituição de ensino
a aplicar o mesmo desconto fornecido a um calouro de determinado curso também a outro estudante universitário de outro ano ou curso acadêmico, considerados os diferentes custos assumidos para a prestação de serviços em cada caso. Assim, manteve a lei suspensa até o julgamento de mérito dessa ação. O ministro Flávio Dino também votou no mesmo sentido. O prazo para os demais ministros apresentarem o voto termina na próxima sexta-feira. Um pedido de destaque feito pelo ministro André Mendonça no plenário virtual vai levar para a sessão presencial do STF a análise de recursos contra a decisão que invalidou a regra sobre a distribuição de sobras eleitorais, que são as vagas não preenchidas nas eleições proporcionais. As informações com Flávia Alvarenga. Os recursos se referem à decisão que permite a todos os partidos participar da distribuição das sobras eleitorais, antes restrita aos partidos que atingissem a cláusula de desempenho. O STF também considerou inconstitucional a regra do Código Eleitoral que previa que as vagas não preenchidas seriam ocupadas pelos candidatos mais votados. Essa mudança deve valer a partir das eleições de 2024, sem afetar as eleições de 2022. Os partidos discordam e pedem que as alterações retroajam para 2022. No plenário virtual, a relatora, ministra Carmen Lúcia, rejeitou os recursos, alegando que a Constituição determina que mudanças eleitorais não se aplicam a eleições que ocorram em até um ano de sua publicação. O ministro Gilmar Mendes divergiu, afirmando que seriam necessários pelo menos 8 votos para aplicar a decisão apenas a partir de 2024. Ele e os ministros Alexandre de Moraes, Flávio Dino, Nunes Marques, Dias Toffoli e Cristiano Zanin acreditam que a decisão deve retroagir e afetar as eleições de 2022 para evitar distorções nos resultados. Como houve pedido de destaque, o julgamento será reiniciado no plenário físico. O canal de WhatsApp do Supremo Tribunal Federal ganhou o Prêmio Nacional de Comunicação e Justiça. O canal oficial do Supremo Tribunal Federal no WhatsApp ganhou o primeiro lugar no Prêmio Nacional de Comunicação e Justiça 2024, na categoria Mídia Digital. O canal oficial da Corte no WhatsApp foi criado no ano passado para se aproximar da população. A ferramenta é utilizada pelo Supremo para divulgar as principais decisões, além de falar dos direitos dos cidadãos e explorar recursos da plataforma, como enquetes, figurinhas e memes. E tudo de forma descomplicada. O canal já tem quase 27 mil inscritos. A premiação, promovida pelo Fórum Nacional de Comunicação e Justiça, foi em Fortaleza, no Ceará. 24 de junho, dia de São João. A temporada de festas juninas pelo país está a todo vapor. Os fogos de artifício não podem faltar nas comemorações, mas nem todos são permitidos por lei. Outros só podem ser vendidos a maiores de 18 anos. Repórter Viviane Novaes explica pra gente. Era para ser uma reunião de família na frente de casa. 3 homens preparam um fogo de artifício, mas uma das faíscas vai em direção ao carro onde há mais fogos. A situação sai do controle e começa uma série de explosões. A situação também saiu de controle numa festa na Ásia. O balão sobe rapidamente, começa a pegar fogo e cai sobre a multidão. Aqui no Brasil, soltar balão é proibido por lei federal. É crime ambiental, com pena de 1 a 3 anos de prisão ou multa. De janeiro a maio deste ano, 23 balões caíram na pista do aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro, segundo o CENIPA, o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos. Nesta época de festa junina, a venda de fogos de artifício dispara. Esta é a quadrilha Ribuliço, que se apresentou neste fim de semana em Ceilândia, durante o circuito de festejos juninos do Distrito Federal. Durante a apresentação, os organizadores usaram fogos de artifício chamados vasos luminosos.
O Anderson foi o responsável pela compra. Ele tem pólvora, então tem que tomar bastante cuidado. Aí eu faço tudo, preparo tudo em casa, transporto, eu mesmo transporto, não gosto que ninguém pegue, para não ter nenhum problema de soltar um fio, desativar algum fio e não funcionar na hora. E na hora de soltar também, muito cuidado, né? Muito cuidado, a pessoa fica afastada um pouquinho, ter um espaço bom para poder ele subir, porque sobe tudo para cima. A quantidade de fogos de artifício é enorme. Nesta loja, toda esta prateleira aqui é de produtos do gênero. A bombinha e o estalinho não tem restrição de venda, mas o rojão, o vulcão e a bomba não podem ser vendidos a menores de idade. Nesse caso, o comerciante Roberto Batata só vende a menor de idade acompanhado dos pais. Se ele for comprar uma classe de fogos que não é permitido para criança, a responsabilidade é do pai. E a gente pega o número da identidade, que a gente tem um controle. Caso venha acontecer algum acidente, o pai é responsável. O comerciante que não seguir a lei está sujeito à cassação da licença e responder pela venda ilegal. No Distrito Federal, em alguns estados, os fogos de artifício com estampido são proibidos. É para proteger animais e pessoas mais sensíveis a explosões, como o estudante Vinícius Europeu, que tem autismo. Como se fosse pegar a minha cabeça e ficar batendo na parede, sabe? Eu ficava bem agitado com aquilo. Às vezes me escondi debaixo da cama, debaixo da coberta, era uma coisa muito desconfortável. O pai de Vinícius foi uma das pessoas que se mobilizaram para a aprovação da lei no Distrito Federal. Falta ainda muita informação para a gente acabar, porque é muito sofrimento. E não é que tenha que acabar os fogos, tem que acabar fogos com estampido. Então é possível a gente viver em sociedade, é possível a gente não levar pessoas a sofrimento e é possível a sociedade entender que ainda continua, mas respeitando o próximo. E nas festas juninas tão ricas e divertidas, o barulho de fogos não faz falta, não é mesmo? A seguir, o Ministério Público convoca reunião com representantes do governo do Rio Grande do Sul e da sociedade para discutir soluções para os desabrigados pelas enchentes. E ainda, o Tribunal de Justiça de Alagoas promove cerimônia de casamento coletivo para mais de 100 casais. Voltamos em instantes. Os Ministérios Públicos Federal e Estadual no Rio Grande do Sul convocaram uma reunião com representantes do governo e da sociedade para discutir soluções para os desabrigados pelas enchentes. Quem tem os detalhes é o repórter Márcio Fontinelli. Está marcada para o dia 4 de julho a reunião programada pelos Ministérios Públicos Federal e do Rio Grande do Sul para discutir os caminhos para ajudar as famílias desabrigadas pelos alagamentos na região. A ideia é que representantes da União, do Estado e dos municípios apresentem os planos de execução das ações que vão auxiliar a população na reconstrução das cidades destruídas pelos temporais. O evento será aberto ao público em Porto Alegre. O Ministério Público Federal tem instaurado procedimentos para acompanhar de perto as medidas humanitárias em favor das vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul. E o presidente do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul visitou os municípios mais atingidos pelas chuvas para conferir a situação atual dos prédios do Judiciário. O repórter Mauro Vercoes acompanhou e traz os detalhes. O presidente do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, desembargador Alberto Delgado Neto, junto com a equipe da administração do tribunal, foram até as comarcas do Vale do Taquari, do Caí e do Paranhana para acompanhar os trabalhos de recuperação e apresentar soluções para a retomada das atividades de todos os servidores e do funcionamento dos prédios do Poder Judiciário, que foram inundados pelas águas. No Vale do Taquari, a visita começou em Arroio do Meio. A cidade foi uma das mais atingidas do estado. O foro da cidade foi duramente atingido com a água, invadindo o segundo pavimento. A previsão de liberação das áreas afetadas é para agosto ou setembro. Na verdade,
não é que foi muito rápido, né? A subida da água, ela vinha crescendo, aumentando, né? E chegando a patamares, a níveis que nem se imaginava, né? Sabíamos que seria grande, mas não da dimensão que foi. A segunda parada foi na cidade de Estrela. O foro da cidade foi a terceira vez atingido pelas inundações de setembro e novembro do ano passado e de final de abril e durante o mês de maio deste ano. A partir de agora, a diretora do Fórum da Cidade, juíza Karen Letícia Castro Pereira, identifica que não há mais condições de continuar no prédio com uma situação de risco iminente. Aqui na região do Fórum, a cota de inundação foi atingida muito facilmente e com isso fez com que a água que nunca havia subido além do térreo nas outras enchentes inundasse também o segundo pavimento. Temporariamente, o trabalho será realizado nas dependências do Tribunal do Trabalho da cidade, que abriu as portas para receber os colaboradores atingidos da Justiça Estadual, até que seja construído um prédio para o novo foro, em parceria com a Prefeitura de Estrela, que está doando uma área na região central da cidade. Nós estamos unidos, o Tribunal de Justiça, através da liderança do Comitê dos 5 tribunais sediados no Rio Grande do Sul, encaminhou agora com a recomendação do CNJ os 180 milhões que estão sendo distribuídos aos municípios. Produzimos a suspensão das parcelas dos precatórios em municípios em estado de calamidade como estes. Para quê? Para que o recurso fique na mão do prefeito e que ele tenha condições de imediato começar a alcançar a sua população, que somado aos recursos mais burocratizados, que são os recursos que chegam da União, chegam do Estado e que exigem projetos, exigem isso, exigem aquilo, talvez quando chegar esses recursos ele já tenha dado um início produtivo de alcance à sua comunidade. Na cidade de Feliz, o rio Caí chegou a 14 metros. A maior enchente que atingiu a cidade. Foi uma grande enxurrada que devastou casas, com deslizamento de terras nas encostas e até mesmo prédios públicos foram danificados. A inundação deixou ilhado o prédio do foro. Dessa vez, todos os processos que estavam já digitalizados e também aqueles antigos que estavam arquivados foram todos atingidos e a gente não sabe se será possível recuperá-los. De Feliz, a comitiva do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul se direcionou para São Sebastião do Caí. A água chegou a poucos centímetros do teto do primeiro andar, afetando mobiliários, equipamentos e toda a rede lógica e elétrica. O acesso ao prédio está parcialmente liberado. Muito importante essa visita que o tribunal tem feito a todas as comarcas, aos fóruns que foram atingidos. Isso demonstra uma preocupação com a aproximação com os servidores, com os magistrados, inclusive com a comunidade dessas cidades. E também nos dá uma segurança de que poderemos retornar com segurança em breve. O destino agora foi Igrejinha. O foro da cidade teve em torno de 50 centímetros de água no térreo, mas foi o suficiente para causar muitos danos no mobiliário e na rede elétrica. A previsão de liberação das áreas afetadas é até o final do mês de junho. Aqui a prestação jurisdicional não foi prejudicada e a nossa expectativa é que nos próximos 15 ou 20 dias vamos conseguir restabelecer o pavimento térreo também para voltar à normalidade. E a gente continua falando dessa situação no Rio Grande do Sul. Entre ontem e hoje, o nível do Lago Guaíba subiu 23 centímetros, o que fez com que a Prefeitura de Guaíba, cidade da região metropolitana de Porto Alegre, emitisse um alerta para inundações em áreas de risco. A Justiça Gaúcha tem promovido uma série de ações. Na zona norte de Porto Alegre, moradores que tiveram os imóveis atingidos pela enxurrada receberam a segunda via da matrícula do terreno de graça, por meio de uma iniciativa da Corregedoria Geral da Justiça. Quem mostra pra gente é o repórter Matheus Beck. A Mara vive com a filha em uma casa construída próxima à linha férrea, em Porto Alegre. Após um esforço de anos, ela conseguiu regularizar a situação habitacional e conquistou a matrícula do imóvel em 2020. Só que a enchente de maio deste ano levou boa parte dele embora. A maior perda para nós que a gente teve assim depois foi os de memória, os de fotos, recordações de filhos pequenos. Essa foi a perda pior, assim, sabe?
Além de memórias, móveis e eletrodomésticos, ela precisou refazer o documento que atesta a posse da propriedade. Ele é essencial para que a proprietária possa encaminhar pedidos de benefícios e até mesmo comprar itens de maior necessidade. A grande questão da regularização fundiária urbana é que ela confere o título de propriedade. Esse título de propriedade faz com que a pessoa possa vender o imóvel, também pode usá-lo para uma garantia de dívida, por exemplo. Hoje as pessoas vão precisar disso para reconstruir suas vidas. Então, é justamente a matrícula do imóvel que vai permitir com que elas possam comprar seus eletrodomésticos, comprar seus sofás, porque eles poderão dar o seu imóvel em garantia para poder retomar suas vidas. A ação aconteceu na casa do presidente da cooperativa habitacional, o diretor Pestana, o Jair. Filho de ferroviário, ele ouvia as histórias da enchente de 1941, mas nunca imaginou que o lugar onde mora há cerca de 50 anos seria inundado. Eu jamais pensei que na minha casa ia entrar água acima de 1 metro, né? Tanto que eu não me preocupei tanto em levantar os meus bens, né? Eu achei, isso aqui vai chegar no portão quando muito, mas infelizmente aconteceu, né? E a gente está vivendo esse pandemônio, né? Essa situação de guerra que a gente só vê em filmes, né? E tentando, né? Como morador e como liderança, né? Ajudar aqui as pessoas a se reerguerem, a se levantarem, né? Ao todo, a iniciativa que reuniu os cartórios de registro de imóveis e a Secretaria Municipal de Habitação e Regularização Fundiária entregou 187 matrículas. Isso foi possível após um ato da Corregedoria Geral da Justiça, que no ano passado determinou que moradores podem requerer a segunda via do título de propriedade em caso de desastres naturais. A diferença desta vez é que o Judiciário não esperou pelos pedidos. Foi direto onde o povo precisava dele. E é esse o nosso objetivo, é atender a população onde ela mais necessita. Vou reconstruir novamente, vai dar tudo certo. A gente já foi bem abençoado com toda essa função aí, a gente conseguiu todas as nossas coisas, graças a Deus, em dobro. Então estamos aí, vamos seguir em frente. Em Alagoas, o Tribunal de Justiça promoveu uma cerimônia de casamento coletivo para 119 casais. Vamos conferir como foi essa grande ação na reportagem de Lídia Lemos. A cerimônia, que aconteceu num ginásio no CEPA, foi conduzida pelo juiz André Geda. Ele reforçou a importância de oficializar o casamento para a garantia de direitos dessas novas famílias. A gente está justamente levando o casamento coletivo para quase 120 casais, né? A preservação da família e também propiciando legalização ou configuração jurídica, né, de uma situação que gera cidadania, né? Porque você passa a ter documento para preservar justamente o direito, né? Resultante da consolidação dessa união. Para o Wellington e Arauí, juntos há 4 anos, o casamento vem coroar a família deles, que há pouco tempo cresceu e se fortaleceu com a chegada da pequena Bela. Estava esperando o momento certo, né? Passamos por todos os processos de namoro, conhecer melhor para a gente poder dar um passo à frente, né? Depois da chegada da nossa filha, a gente tomou a decisão de dar esse passo. Os pombinhos de 18 e 19 anos também aproveitaram a oportunidade para se casar. Bem jovens, José Adriano e Bianca exibem orgulhosos a certidão de casamento, o que para ela é a realização de um sonho de infância. Um sonho realizado meu, graças a Deus, e com a pessoa certa. Estou casando com uma pessoa bastante especial, bastante batalhadora, guerreira. É uma menina que sempre se esforçou muito, desde o dia que eu conheci. Esta edição do Jornal da Justiça fica por aqui. Na sequência, você acompanha o programa Artigo 5º, que vai falar sobre mudança de nome. E na Rádio Justiça, fique com a Voz do Brasil. Bom início de semana para você. Até amanhã.